Se você é dono de empresa ou gerente de departamento, esse vídeo vai te ajudar. Não sei se você já passou por isso, de você tentar de todas as formas fazer a coisa funcionar. Fazer a sua empresa funcionar, fazer a sua equipe funcionar, fazer os seus clientes comprarem mais de você, mas parece que você se esforça e não tem os resultados que você imaginou. Pois é, já passei por isso também, sabe? Muito tempo atrás eu estava na mesma situação. Me esforçava, eu dava o meu melhor, eu fazia de tudo para fazer as coisas acontecerem, mas parecia que a coisa não andava na velocidade que eu queria. Eu me sentia injustiçado, eu me sentia sendo preterido nas promoções, eu achava que as pessoas estavam evoluindo e eu não, eu achava que todo mundo estava com a vida progredindo, menos a minha, e eu me sentia muito frustrado. Eu estou falando de 1990. Eu estava fazendo muitas coisas na minha vida profissional. Como indivíduo, eu até conseguia resultado. Mas em 1990 para 91, eu assumi uma divisão numa empresa multinacional, uma unidade de negócios, que estava muito mal, muito mal. Estava dando prejuízo, as pessoas estavam sendo mandadas embora, e alguns estavam saindo por vontade própria, e a verdade é que estava muito ruim, e a empresa que era a dona dessa unidade de negócios estava realmente querendo fechar a unidade. Eu fui contratado e caí no meio desse furacão aí para tentar resolver. O que eu fiz? Eu vinha tendo sucesso como indivíduo, como funcionário, mas eu percebia que eu não sabia quase nada de gestão, não sabia quase nada de administração. Eu comecei a procurar então algumas alternativas, né? E fui fazer administração de empresas, inclusive, nessa época comecei a faculdade de administração de empresas e não encontrava, honestamente, algo moderno, algo prático, que realmente funcionasse imediatamente, que eu pudesse implantar imediatamente. Tudo que eu lia dos livros nacionais e dos livros estrangeiros pareciam coisas muito teóricas ou muito complexas, que eu, naquela época com 20 para 21 anos, querendo fazer uma divisão, uma unidade de negócio funcionar, não conseguia aplicar imediatamente. E eu comecei a ficar realmente desesperado. As poucas pessoas que eu achava que sabiam aqui no Brasil como implantar uma estratégia de administração rápida e eficaz para fazer funcionar, para reverter o jogo mesmo, parecia que não queriam abrir informação, ou queriam cobrar muito caro para revelar essa informação. Para você ter uma ideia, não tinha nenhum livro escrito por um autor brasileiro na época, de forma prática, abordando como você administrar uma organização, um departamento, uma unidade de negócio ou uma empresa, para realmente conquistar os clientes rapidamente. E não só isso, como que eu contrato as pessoas certas, como que eu treino essas pessoas corretamente, como que eu faço elas funcionarem, pelo amor de Deus, para não ter que ficar em cima o tempo todo. Todo mundo que eu tentava contratar parecia que não estava a fim de trabalhar, parecia que não estava nem aí com a minha preocupação com os clientes. Eu fui ficando bem preocupado. Bom, no final das contas eu estudei muito, eu trabalhava 2 dias em um, eu trabalhava 16 horas por dia, fazia faculdade quase que por correspondência, tinha que negociar com os professores até no início do ano, olha, eu vou voltar bastante, tá? Porque eu tenho que trabalhar muito e você me dá os livros aí que eu tento acompanhar. E foi lendo tudo que era livro da faculdade de administração e outros livros à parte sobre empreendedores de sucesso e fui tentando juntar os pedaços. Foram horas, centenas ou talvez até milhares, eu perdi a conta honestamente, de quantas horas eu passei lendo e estudando para tentar montar o quebra-cabeça de uma administração prática, uma coisa que funcionasse imediatamente para tentar reverter o quadro daquela unidade de negócio que eu estava gerenciando. Até porque o presidente da empresa foi bem categórico comigo, ele falou, Fábio, é o seguinte, se você não colocar essa unidade de negócios funcionando no prazo de 1 ano, no máximo, você está na rua, assim como os outros que eu já dispensei. E olha, não foi uma situação muito confortável, porque eu tinha 20 para 21 anos, eu tinha muitas dívidas que eu tinha assumido com o carro que eu tinha comprado e também eu estava comprando meu primeiro imóvel e eu estava precisando desse dinheiro, eu não estava a fim de ficar desempregado, até porque eu tinha largado o emprego que eu tinha numa empresa muito maior para aceitar o desafio nessa empresa menor e não estava obtendo resultado, eu estava preocupado. Bom, esse estudo todo, todas essas horas acabaram valendo a pena. Eu consegui juntar uns pedaços de um pouco de teoria aqui, um pouco de teoria lá e transformar em algo bem prático, coisas que realmente funcionavam. Comecei a aplicar no processo de contratação de pessoas. Fiquei muito bom em como contratar pessoas. Lógico que eu tive a ajuda de muitas pessoas que eu procurei, psicólogos, pessoas especializadas em RH, que eu entrevistei, que me ajudaram a montar uma estratégia prática e simples para contratar as pessoas certas, selecionar e contratar. Depois fiz um processo de treinamento dessas pessoas que era praticamente infalível. Essas pessoas saíam do treinamento para atender os clientes de uma forma totalmente diferenciada e dava um resultado tremendo.
Depois comecei a desenvolver técnicas para lidar com reclamações dos clientes, que eu já tinha um monte de cliente insatisfeito na fila. Quando eu herdei já essa unidade de negócios, eu tinha muito cliente insatisfeito. Eu lembro até que eu contratei pessoas que ninguém apostava. Eu contratei um rapaz que, quando eu contratei, o pessoal da empresa falou: Fabio, você vai ser mandado embora por causa desse cara. Não é possível que você contratou esse fulano, essa figura aí. Ninguém contrataria essa pessoa. Mas eu tinha desenvolvido algumas técnicas de identificar o potencial. Sabe aquela coisa de identificar a árvore dentro da semente? O que os grandes líderes falam, né? Identificar a árvore dentro da semente. Pois é, eu tinha conseguido ver esta árvore dentro daquela pessoa. Contratei outros 2 ou 3 depois que ouvi o mesmo comentário: você não vai dar em nada, você está perdido, você só está contratando gente loser, só está contratando fracassado. Mas eu tinha umas técnicas diferenciadas, não só para contratar, mas para treinar essas pessoas. E não deu outra. No espaço de 6 meses, os resultados começaram a aparecer, os clientes começaram a elogiar a gente, as pesquisas de satisfação começaram a voltar com altas notas, a nossa média era sempre acima de 9, e os resultados começaram a aparecer financeiramente também. Eu comecei a ter lucro na venda de produtos e serviços. A gente vendia tecnologia, alta tecnologia, para hospitais, para clínicas, para clientes exigentes, como médicos e cirurgiões, por exemplo. E a gente começou a ter muito resultado. Não só financeiro, de fora para dentro, clientes comprando mais da gente, os nossos lucros subindo, como internamente. Nós começamos a ganhar o respeito. A nossa unidade era tida como, sabe, o zero à esquerda da companhia. Pra você ter uma ideia, a primeira sala que eu tive para trabalhar naquela época era no subsolo da empresa, subsolo 2. O pessoal parava no estacionamento, subia para os escritórios chiques e eu descia mais um pouco para trabalhar no subsolo 2. Não tinha janela onde eu trabalhava, para você ter uma ideia. A minha sala era no meio do nada, não tinha janela, não tinha nada. Eu não sabia se estava noite, se estava dia, se estava chovendo, se estava sol. Eu até, para não enlouquecer, eu comprei um quadro enorme numa paisagem de 2,5 metros e coloquei na minha frente, na minha sala. Meus funcionários todos trabalhavam nesse buraco junto comigo. Eu não tinha mesa. Quando eu entrei, não tinha nem dinheiro para me dar mesa. Eu peguei uma mesa emprestada do refeitório, uma mesa de fórmica grande, com aqueles pés de ferro já enferrujados. Eu trabalhava nesta mesa, para você ter uma ideia. Gaveta também não tinha gaveteiro. Não estou exagerando, não. Foi assim que eu recebi a unidade de negócio, aquela divisão. A gaveta, eu pegava aquelas caixas de arquivo morto, de papelão, e usava como gaveta. Esse é o estado que eu recebi a minha unidade de negócios lá em 91, início de 91. Bom, só que depois que eu comecei a aplicar as técnicas de gestão que eu fui desenvolvendo, e que eu fui aprendendo, e que eu fui consolidando de forma prática, a coisa mudou, como eu estava contando para vocês, e os resultados começaram a aparecer. Resultados financeiros, os clientes comprando mais e mais os nossos produtos e serviços com altas margens, os meus colegas de outras unidades passaram a respeitar a nossa unidade de negócio, ganhei imobiliário novo, claro, ganhei carro da empresa que eu também não tinha, meus funcionários não tinham carro da empresa, ganharam o carro da empresa e eles todos começaram a ter muito mais orgulho da unidade que eles representavam e começaram a trazer muito mais resultado. Pra você ter uma ideia, nós não pagávamos bem, a unidade não me dava, a empresa não me dava autorização para pagar bem os meus funcionários. Então era difícil já contratar, mas eu dava um jeito. E para reter, nossa, era um sacrifício reter essas pessoas. Mas como que eu conseguia? Eu desenvolvi umas técnicas de engajamento, de envolvimento dessas pessoas. Quanto mais eu trabalhava com essas pessoas, quanto mais eu treinava e eu fazia coaching com essas pessoas, e eu fui mantendo essas pessoas comigo, mesmo eles recebendo um salário abaixo da média de mercado, com a promessa de que dias melhores viriam, com o esforço deles, e foi o que foi acontecendo. Os dias foram melhorando, os resultados melhorando, a gente foi conseguindo mais e mais prestígio na organização, foi conseguindo mais e mais resultados. Quando eu recebi essa unidade de negócio, para você ter uma ideia, ela estava em 89º lugar no ranking mundial da empresa. A empresa estava em 100 países e nós estávamos em 89º lugar em resultados. E 3 anos depois que eu assumi a unidade, nós já éramos os primeiros da América Latina e os terceiros melhores do mundo em lucratividade, volume de vendas e satisfação de clientes. E, sem falar no market share, que quando eu assumi nós tínhamos 2% de participação de mercado e 3 anos depois nós já tínhamos 87% de participação de mercado. E depois disso ter acontecido, né, de eu ter conseguido esse resultado incrível nessa unidade de negócios lá,
de 90 até 93. Aí eu virei o gerente nacional de serviços de tecnologia para aquela empresa e comecei a comandar o Brasil e comecei a influenciar a América Latina inteira. Eu comecei a ser chamado para reuniões internacionais, onde eu era o speaker, o palestrante internacional, para ensinar os gerentes e diretores de outros países, toda a América Latina, até gente da Austrália, Estados Unidos, vários países, iam nos meus eventos lá, organizados pela empresa, para me ouvir, para ouvir as minhas técnicas de gestão que eu tinha feito para o Brasil dar tão certo assim. O Brasil dá tão certo naquele tipo de negócio. E aí eu fiquei muito entusiasmado quando eu descobri que essa era a minha verdadeira vocação. Minha vocação era multiplicar conhecimento, era ajudar outras pessoas. E em 96 eu abri a minha consultoria, eu tinha 26 anos na época, e eu abri a minha consultoria lá em 96. Muitos que já me conhecem até sabem dessa história, mas muitos não conhecem, então acho que vale a pena você entender a história, como que eu virei consultor, né? Eu virei consultor por causa dessa história de sucesso aí como gestor nessa unidade. Antes eu tinha sucesso como indivíduo, mas não era suficiente para virar um gestor. Mas aí quando eu percebi que eu conseguia multiplicar o que eu sabia para funcionários, para outras pessoas, e para pares, e para colegas, eu percebi que realmente eu tinha potencial de multiplicar sucesso para outras pessoas. Em 96 eu comecei a minha consultoria, de lá para cá foram 177 empresas atendidas, nacionais e multinacionais, de pequeno, médio e grande porte. Em todos os nossos eventos, a média de satisfação das pessoas é sempre entre 9 e 10, nunca abaixo disso. E outra coisa importante, foram 110.520, até ontem, 110.527 pessoas treinadas em eventos presenciais, assim, olho no olho, palestras ou treinamentos presenciais nesses anos todos. E olha, eu recebo toda semana, graças a Deus, toda semana eu recebo testemunhos de pessoas que escrevem para mim: Fábio, a minha empresa mudou depois que eu assisti o seu treinamento, a minha empresa mudou depois que eu li o seu livro, a minha empresa mudou depois que eu vi a sua palestra, eu mudei a minha postura, o meu jeito de trabalhar, encontrei finalmente soluções que eu não encontrava antes. Então, isso me motiva a cada vez mais compartilhar esse conhecimento. É por isso que eu já postei muitos vídeos gratuitos, porque eu acho que é uma maneira de retribuir tudo que eu venho aprendendo com os meus clientes ao longo desses anos. Bom, por que eu estou falando tudo isso para você? Porque eu estou muito entusiasmado com a ideia de que talvez você também possa ter esses resultados finalmente. Eu estava pensando aqui numa forma super econômica, super barata, de você também ter acesso profundo a essas tecnologias, essas técnicas todas de gestão e de administração que eu desenvolvi desde aquela época lá de 90 até hoje, venho desenvolvendo. E a melhor forma é justamente através do livro que eu escrevi por causa daquela experiência, o Guia Prático da Excelência em Serviços, como conquistar clientes, aumentar os lucros e viver melhor. É a maneira mais econômica de você ter acesso profundo aos conhecimentos todos. E logicamente que eu vou fazer um curso em breve, eu quero fazer um curso na internet, via webinar, de alguma maneira, sobre essas técnicas de liderança, de como contratar, como selecionar pessoas, como fazer a gestão das pessoas, como treinar as pessoas para que você tenha sucesso como empreendedor, como gestor. Eu vou fazer esse curso. Agora, lógico, eu não sei quanto vai custar esse curso. Eu não sei, eu vejo o pessoal por aí na internet cobrando R$4.900 um curso, R$2.900, R$1.900 um curso. Eu não sei, eu estou até em contato com esses empreendedores digitais para entender como eles fazem esses preços. E talvez eles me convençam a cobrar a mesma coisa, R$4.900. Eu já ouvi de gente que já fez coisa na internet e falou: seu conteúdo é muito bom, você tem que cobrar no mínimo R$4.900. Eu não sei, eu não estou confortável em cobrar R$4.900 ainda. Eu acho que talvez não seja o momento. Eu acho que existe uma forma econômica de ter acesso. Por que não fazer a forma econômica primeiro? Por que gastar R$4.900 de uma vez? Talvez você até ache que vale a pena. As empresas que me contratam, às vezes pagam 10, 20, 30 mil reais por um treinamento, eles dizem que vale a pena, me contratam de novo várias vezes. Mas para você, uma pessoa física, você como indivíduo, será que esse investimento não seria muito alto? Eu não sei. Eu vejo as pessoas comprando cursos de 4, 5 mil, deve ter dinheiro, né? Agora, eu pensei assim, se eu posso te oferecer um conteúdo em formato de livro mais barato, para você degustar primeiro, para depois pensar se você quer comprar um curso mais aprofundado, para depois você considerar se quer passar algumas horas comigo, 1 ou 2 ou 3 dias no curso presencial. Eu acho que o livro é uma forma ideal de você ter um primeiro contato a um investimento muito, muito baixo. Então eu pensei, talvez seja essa forma de você ter acesso imediato, rápido ao meu livro.
E por que eu estou fazendo isso? O livro já está no mercado há bastante tempo, o livro tem 17 anos vendendo, é um long seller, como dizem as editoras, vende todo ano e continua vendendo, e toda vez que a gente vai reimprimir, eu dou uma atualizada na versão, a versão que está aí é a mais atual de todas. Agora, por que eu estou fazendo essa propaganda do livro depois de tanto tempo, se o livro já está vendendo por aí? Porque talvez você não saiba disso. Eu não sei há quanto tempo você me conhece, há quanto tempo você acompanha meu trabalho. Talvez você não saiba que o meu livro está à disposição e você não saiba o que tem no livro. Porque é uma falha que às vezes a gente comete. Eu não tenho falado muito sobre o livro. Eu tenho uma tendência a ser um pouco tímido em fazer propaganda do meu próprio trabalho. O pessoal fala isso para mim: Fabio, você devia fazer mais propaganda do seu trabalho. Eu acho que a melhor propaganda do meu trabalho é dar conteúdo para vocês. É quando eu gravo um vídeo dando conteúdo, dando dicas já para vocês. Mas o pessoal fala, você tem que falar, porque senão o pessoal não tem como saber o que tem no seu livro. Então, é por isso que eu estou aqui. De repente você não sabe. Então, o guia prático da excelência em serviços, como conquistar clientes, aumentar os lucros e viver melhor, ele tem todas aquelas estratégias que eu desenvolvi lá em 90, 91, quando eu estava desesperado procurando finalmente consolidar estratégias práticas, rápidas e fáceis de implantar para a minha equipe, para reverter aquele quadro negativo da divisão que eu tinha herdado. E foi o que deu aquele resultado incrível, transformando aquela unidade na mais lucrativa da América Latina, na terceira mais lucrativa do mundo, no espaço de 2 anos e meio, 3 anos no máximo. A gente fez essa reviravolta. Fomos de 89º lugar para 3º lugar do mundo, primeiro da América Latina. Então, esse livro foi escrito inspirado nessa história. Ele vai falar para vocês os conceitos fundamentais que eu selecionei de tudo que eu estava lendo sobre qualidade total, sobre excelência, sobre cliente, sobre serviço, sobre diferenciais estratégicos. Eu selecionei um capítulo, acho que eu chamei de conceitos fundamentais. São aqueles conceitos que eu olho com frequência, até hoje eu volto e olho aqueles conceitos para ter certeza de que eu estou com aquilo em mente. Eles funcionam até hoje, é impressionante. Depois eu começo a falar justamente de paradigmas que têm que ser quebrados. Por exemplo, o cliente sempre está certo. É mentira isso, o cliente não está sempre certo, o cliente está errado muitas vezes. A questão é que não importa se ele está certo ou se ele está errado. O que importa é se você é capaz de atendê-lo, se você é capaz de ajudá-lo, se você é capaz até de educá-lo, se isso for necessário. Então já é um conceito que eu trabalho ali que é fundamental, eu lembro disso todo dia. Porque se a gente ficar achando que o cliente sempre está certo, o nosso cérebro sabe que isso não é verdade e que às vezes o cliente está errado. E a gente vai ficar revoltado com a situação quando o cliente vem nervoso. Não importa se o cliente está certo ou se ele está errado. Se ele está nervoso, se ele está aflito, nós temos que ajudar. Nós temos que fazer o nosso melhor para ajudá-lo, inclusive, a ficar mais certo. Bom, esse é outro paradigma que eu quero no livro. Outra coisa importante que eu falo no livro é justamente como que eu seleciono as pessoas certas, como que eu faço um processo de seleção que faz com que os candidatos que não forem aprovados se tornem meus amigos e façam propaganda da minha empresa, mesmo que eles não venham trabalhar para mim. Eles podem até se tornar meus clientes. Muito legal esse capítulo sobre como selecionar e como contratar pessoas. Depois eu falo, logicamente, qual que é o segundo passo. Como é que você treina? Como que você estrutura um programa de educação e treinamento para formar campeões na sua empresa? Para que cada pessoa que você contratou fique com você e gere resultados e atinja a excelência. E, logicamente, depois entramos no dia a dia do gestor. Eu vou falar de liderança. Como que você estabelece objetivos, como que você comunica esses objetivos, como que você cria a comunidade da visão e faz os seus funcionários fiéis seguidores e defensores das suas ideias. E, logicamente, que tragam novas ideias para você continuar aprimorando. Como que eles vestem a camisa da empresa para realmente representar você frente aos clientes, encantar os seus clientes, como se fosse você lá na linha de frente. Muito poderoso esse capítulo aí sobre liderança, que vai falar também de empowerment, como que você dá poder sem se arrepender, como que você delega sem se arrepender, sem pegar de volta, como que é o processo de delegação eficaz. Eu falo inclusive dos 10 mandamentos da liderança ali, para você seguir e arrisca, porque eles ajudam demais você a preparar a sua equipe. Falo também de feedback, técnicas de feedback, como você dá feedback para o bom desempenho, feedback para o mau desempenho. São coisas simples, mas se você fizer direitinho, olha, dá um resultado incrível. A pessoa que já está com bom desempenho vai mais longe e a pessoa que está com mau desempenho corrige a rota, se você fizer do jeito certo. Falo também de trabalho em equipe, um capítulo inteiro sobre esse trabalho em equipe, porque é muito importante. E, de novo, quando eu falo um capítulo inteiro, gente, não é um capítulo de 200 mil páginas, não. É um capítulo simples, sintético, objetivo, porque eu fiz um livro exatamente o contrário do que tinha por aí. Eu não queria um livro que você gasta 8, 10 horas para ler, um livro que você lê, tem que ler 3 vezes o mesmo capítulo, que você não entende, um livro cheio de fórmula. Não!
O Guia Prático da Excelência em Serviços é prático. Então, cada capítulo é bem sucinto, é bem objetivo e vai direto ao ponto. O que você pode fazer para ter resultado logo. Então, o capítulo sobre trabalho em equipe aborda claramente o que é trabalho em equipe, do jeito mais pragmático possível, quais são as características para trabalhar bem em equipe e os requisitos, o que você deve fazer para promover isso todos os dias. Simples assim. A gente fala um capítulo inteiro sobre como lidar com reclamações, o que você tem que fazer, o que seu funcionário tem que fazer na hora de lidar com reclamações. E, logicamente, a gente faz muitas outras coisas. Fala sobre comunicação, a importância de saber se comunicar com clientes, você se comunicar bem com seus funcionários, como estabelecer canais de comunicação com seus clientes. Super, super prático. É um livro de administração de empresas, é um livro de gestão para empreendedor que quer resultado rápido, para gestor de departamento que quer resultado rápido, que quer ler e aplicar. Tanto que se você pegar o livro logo na introdução, você vai ver lá, eu peguei um trecho de um testemunho que eu recebi, muito interessante, por e-mail, espontâneo, não cobrei, a pessoa comprou o livro numa livraria e escreveu para mim assim: Fábio, o seu livro já vale para mim R$180 mil. Eu liguei para ele, porque ele falou: eu estou no capítulo 5 e com as ideias que eu tive e que eu apliquei, lendo do seu livro, eu já ganhei R$180 mil a mais em lucro para a minha empresa. Eu estou só no capítulo 5, Fábio, então eu estou muito otimista para terminar o livro, porque vai me dar mais e mais retorno financeiro. Então, é muito importante você ter isso em mente. Não é um livro qualquer, é um livro sim, tem 120 páginas. É um livro fácil de ler. Você vai ler esse livro em 2, 3, 4 horas se você ler muito devagar. E você vai poder voltar para cada capítulo e aplicar cada capítulo depois como um guia mesmo. Volta para o capítulo 8, para o capítulo 12, para o capítulo 7. Eu quero ver mais sobre feedback. Você vai direto no capítulo que te interessa. Um livro fácil de ler, um livro fácil de aplicar para você ter resultado logo. Bom, falei, é isso. Fazia tempo que eu não falava sobre o meu livro, falei, dei as informações, acho que quase todas para você sobre o livro. Quer mais informações? Você pode ir direto no site onde o livro está à venda, lojadaexcelencia.com.br, www.lojadaexcelencia.com.br. Não achou o site? Se perdeu? Vai no meu então, fabiomarques.com.br, fabiomarques.com.br. Lá tem um link para você ir para a Loja da Excelência, onde o livro está sendo vendido. Agora, olha, aproveita. Você é empreendedor, se você é gestor de departamento, vale a pena você tentar esse livro. Porque até hoje é o que o pessoal fala: Fábio, seu livro é prático, é fácil de ler, é rápido, é inspirador e dá ideias claras do que eu posso fazer imediatamente para fazer a coisa acontecer. Então, olha, obrigado por sua atenção, espero que você entenda esse meu vídeo, esse meu esforço para você experimentar o livro Guia Prático da Excelência em Serviços como um esforço positivo. Na verdade, só quero te dar a forma mais barata, mais rápida, mais imediata para você ter acesso a esse livro e essas ferramentas de gestão que podem ajudar você, gestor, ou você, dono de empresa, a ter mais resultado, mais rápido para o seu negócio. Eu sou o Fábio Marques, desejo saúde e sucesso sempre e até breve. Tchau!